Primeiro, procure um profissional de medicina do esporte para uma boa avaliação clínica, uma boa avaliação física e uma boa avaliação de aptidão física. Como está o seu condicionamento, aí utilizando o próprio educador físico para que ele possa ter um início de treino. Segundo, tem que ter o equipamento adequado, um bom calçado, uma roupa leve para treinar. Claro, em tempo frio você vai variar isso, mas de qualquer jeito sempre seguir o roteiro em termos de material. Terceiro, uma boa alimentação. Dá uma revisada na sua alimentação, se tem erro alimentar, se tem intervalos muito longos entre alimentação, se come mal, ter uma boa orientação nutricional é fundamental por causa de horários de alimentação, qualidade dos alimentos, porque o treino pode ser muito melhor. Outra coisa muito importante, sono. Deve-se dormir muito bem, porque jogar o cansaço para o dia seguinte, para um treinamento físico, o corpo uma hora ele vai cobrar. Fora isso, o próprio gerenciamento de estresse, de horário, planejamento de treinamento dentro da sua rotina diária, porque o treinamento não pode sobrecarregar o que você já tem de rotina, ele deve complementar. E depois o próprio planejamento em termos de prova, daquilo até onde eu quero chegar, discutir muito isso com o treinador, com a assessoria de corrida, com a academia, o grupo onde participe, para que possa estabelecer as metas e objetivos, mas de um modo bastante prazeroso, né? Sem que isso se torne uma obsessão. Essa é uma questão bastante interessante e ainda com uma certa polêmica. O alongamento ele é importante, né? Ele é muito importante para o desempenho melhor do músculo. Mas jogar muita responsabilidade de alongamentos para a hora do treino, a gente tem notado que acaba não sendo o melhor. É importante que o alongamento ocorra, inclusive, fora das horas de treino. Hora de trabalho, hora que acorda, durante o dia, de um modo bem informal. Porque a hora que ele chega na atividade, é uma energia que ele vai gastar menos. Então, a hora que ele for alongar, o músculo já não está tão tenso, por questão do dia, por exemplo. A gente tem que levar em conta que pessoas ficam sentadas, dirigem, às vezes ficam muito tempo em inatividade. Então, se jogar muita responsabilidade do alongamento, tanto antes e depois, só na hora do treino, ele pode ter um risco de lesão. O alongamento pós-treino, ele deve ser feito com muito cuidado e com um movimento assim ele não deve ter uma amplitude muito grande de movimentos, porque ele acabou de movimentar, apesar do músculo estar quente, mas ele foi ativado. Então deve-se fazer apenas para soltar um pouco a musculatura e para repousar com mais rapidez. A frequência cardíaca é um ótimo indicador para o desempenho em treino. Por quê? Porque cada um tem o seu limite, né, o seu limite de frequência cardíaca ideal. Isso pelas próprias características musculares, de aptidão e tal. Então, se ele utilizar essa frequência cardíaca já preconizada, o desempenho vai ser melhor, porque vai ser menos desgastante o treino e a evolução do condicionamento aeróbico dele vai aparecer mais. Se ele foge dos limites desse batimento, né, ou mais, por exemplo, se ele faz abaixo do que é o limite dele, ele vai ter um desempenho menor, né, ou seja, vai pouco aproveitar o treinamento. E acima da faixa preconizada, ele vai fazer muito mais um trabalho de velocidade, explosão, ele vai desenvolver outras características que não a de resistência, que seria o ideal da frequência cardíaca. Fundamental, porque o que a gente tem que ter em mente é que corrida é um exercício de repetição, pouco tempo, médio tempo ou muito tempo, dependendo do grau ou dos quilômetros que se façam por semana. O exercício repetitivo, ele pode manter uma boa forma para alguns músculos utilizados, só que não a força necessária para você repetir sempre o exercício. Então, você precisa parar, fortalecer esses grupos musculares para evitar lesões. É muito comum a gente observar, por exemplo, lesões por corrida pelo fato de não fazer o trabalho localizado, né? Então essas duas coisas devem andar juntas, tá? Claro que proporcionalmente você nunca vai fazer trabalhos muito fortes de musculação para fazer provas muito longas, né? Então é importante ter esse equilíbrio. Essa é uma questão um pouco relativa. Realmente, se você utilizar acima do limite da articulação, ela tende a se desgastar.
ou seja, a cartilagem, a área, digamos, mais mole, não a parte óssea, que é como se fora o amortecedor da articulação. Sofre-se muito em joelho, tornozelos e quadril por causa disso. Mas se ele for feito de um modo bem equilibrado, respeitando os limites, tanto de distâncias, de frequência semanal, né, e até mesmo de cansaço. Por exemplo, um dia que está muito cansado, correr pode ser bastante deletério, tanto para a músculo quanto a articulação. Porque você tem traumas pequenos, mas o organismo consegue repor. Se isso for respeitado, a chance do desgaste acontecer é muito menor, né? Então, as articulações podem se beneficiar da corrida. Olha que interessante. Mas se esse limite for ultrapassado, aí sim ele pode, aos poucos, lesionando aos poucos, até chegar a lesões mais graves. Então, se existir o equilíbrio, não vai haver problema. Inicialmente, ele vai ser mais, digamos, um pouco mais intermitente, com um treino, um descanso, um intervalo de 2 dias ou 3. É claro que você vai mesclar com outras atividades. Para pessoas que estão mais treinadas, ela pode até correr todos os dias, né? Desde que respeitados esses limites de distância, de o quanto que a articulação e músculo podem suportar. O que a gente tenta recomendar é que pelo menos 1 a 2 dias de descanso durante a semana daquele tipo de treino, porque ele é um treino de repetição de movimento. Então, 1 a 2 dias deve ser o suficiente para que ele não tenha lesões. São 2 atividades, quer dizer, na verdade a mesma atividade com ambiente diferente que cumprem o seu papel. Então, a vantagem, vamos começar no caso da esteira, é que você pode em tempos de chuva, não tem lugar para correr e tal, então você tem a esteira que simula, ele simula a velocidade e você acompanha. E ele inclusive tem o amortecedor. Então é uma atividade bastante interessante. A corrida de rua tem um lado assim bem diferente, que é o próprio lúdico da paisagem, a companhia de outras pessoas e tal. Só que você pode, dependendo do lugar onde você vá, você pode ter o problema do terreno, né, do solo, né? Então, esses cuidados que precisam se tomar. Então, eu acho que assim, as vantagens é que os dois podem cumprir bem os papéis. Você pode ter tanto atividade na rua quanto a esteira, você pode unir os dois. E se você gostar mais só da esteira, não há problema, você não perde se você não correr na rua. Mas e para quem corre na rua também, se guardar todos esses cuidados em termos de material, de lugar onde está correndo, de tempo, a própria segurança, eu acho que os dois podem cumprir bem os seus papéis. É um grande motivador, né? Esse é um ponto importante, porque você se prepara para chegar ao evento, né? Para você concluir um evento, ganhar sua medalha, participar, né? Quer dizer, no meio de outras pessoas, inclusive com o seu tempo, e você começa a correr com o seu próprio tempo. É muito interessante, é um grande fator de motivação, né? Porque você cria um encontro de pessoas que têm a mesma afinidade. Isso é extremamente interessante, que pode ser a grande força motriz da atividade, né? A única cilada ou cuidado que tem que se tomar é que, às vezes, a obsessão, por exemplo, pelas provas pode levar à própria sobrecarga em treino, a procurar tempos cada vez mais baixos, ou tipo, a evolução de hoje eu corro 10 e no ano que vem eu quero correr uma maratona. Isso não é uma verdade, né? Deve-se realmente respeitar o limite do corpo e necessariamente não ter que... o máximo da minha carreira foi uma maratona, 2, porque são provas muito mais, assim, com muito mais sobrecarga e com muito mais desgaste. Então, a motivação é o grande ponto, né? Isso ajuda bastante a manter os programas, ajuda inclusive as próprias pessoas a se policiarem do ponto de vista de saúde e criar o encontro, criar o evento, o lazer, o aproveitamento com outras pessoas.